Bom, meus irmãos, a graça e paz a todos. Bom estarmos aqui e já poder sentir a presença de Deus. Estar com o Wesley é sempre um prazer, né? O Wesley abençoar-nos com o seu dom e a gente está muito feliz. Amém, meus irmãos? O tema desta pregação, dessa meditação nesta manhã, é a importância da oração buscando a Deus em tempos difíceis. A importância da oração buscando a Deus em tempos difíceis. Nós estamos lendo, pensando e estudando o livro de Neemias. Eu quero ler com vocês o capítulo 4 de Neemias. Amém? Que você possa abrir a sua Bíblia ou acessá-la. Eu vou fazer uma leitura extensa, mas a meditação não será extensa, tá bom? Então compensarei, tudo bem? Então do versículo 1 até o versículo de número 14. Nós vamos ler 14 versículos, mas serei breve, prometo mesmo. Se você achou, já acessou a sua Bíblia aí, diga eu achei. Achei. Algumas pessoas não acharam. Vamos lá. A minha Bíblia é a Nova Versão Transformadora. Talvez seja um pouco diferente da sua, mas eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra de Deus. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos construindo um muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército de samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um grande monte de entulho? Eles estão conversando aqui jocosamente. Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade, de dia e de noite, para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho.
Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação. Reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo, e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Amém. Me lembrei de um texto, de um cântico das Assembleias de Deus, da qual eu pertenci, e fui membro durante 12 anos, que dizia assim, pastor: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Tempos difíceis todos nós passamos, e todos vamos passar, e isto é certo. O Wesley esteve falando, os nossos pedidos de oração dizem essas coisas. Tempos difíceis. E esses tempos difíceis devem ser precedidos em oração. Não há outro caminho. E dependemos de Deus, pois toda força e recursos, até as pessoas que podem nos ajudar, estão todas nas mãos do Senhor. Inclusive, nossas próprias forças estão nas mãos de Deus. Nosso ânimo, nossa saúde, as estratégias estão nas mãos dele. Eu quero pensar com vocês de forma rápida a primeira lição que esse texto vai nos ensinar. Mas antes disso, deixa eu rememorar o que está acontecendo aqui e o que o Neemias está tensionando fazer no capítulo 4. No capítulo 4, Neemias está enfrentando uma grande oposição. Ele está enfrentando uma oposição de pessoas muito mais fortes do que eles, Sanbalat e Tobias. Quem eram essas pessoas, Sanbalat e Tobias? Sanbalat e Tobias eram gente poderosas, que quando Judá foi invadida, eles ficaram com o reino do norte e do sul, e eles eram uma espécie de governadores poderosos. E o que acontece? Eles não queriam que essa fortaleza de Judá pudesse ser reconstruída. Eles estavam lutando contra gente maiores do que eles. Neemias, quando vai até Jerusalém, ele traz oficiais, traz pessoas para trabalharem com eles, mas não era suficiente. Quando Neemias entra na cidade, ele encontra pessoas, muitas pessoas. E no capítulo 1, quando o pastor Alain pregou, ele recebe uma notícia que os judeus estavam em estado de calamidade. Então as pessoas que estavam lá eram fracas de fato. E haviam inimigos mais fortes ao seu redor. Então quando Neemias ele entra, vasculha toda a cidade, ele tem poucas pessoas com eles. Ele está lutando contra inimigos. E o texto vai começar dizendo que Sanbalat e Tobias zombam, riem. Eu já fui zombado. Já zombaram de você? Já deram risada de você, daquilo que você estava fazendo? Eu já. Já disseram para você assim: você é estúpido, você nunca vai conseguir, você está aqui por quê? Nunca disseram isso para você? Já disseram para mim. Você não vai passar daqui.
Então, eles estavam ridicularizando. E aí, os judeus estavam trabalhando, eles levantaram o muro até a metade, e aí reuniram-se o exército, e havia um exército samaritano lá. E aí, o Tobias, o amorita, chega e diz o seguinte: olha, basta uma raposa subir nesse muro que eles construíram, ele vai desabar. Que jocoso, né? Enquanto nós estamos trabalhando, alguém diz assim: sabe o que você fez? Isso aqui não vale de nada. Era essa a tradução. E aí, o Neemias diz o seguinte: então eu orei ao nosso Deus. E aí o pastor me corrija, ele faz uma oração imprecatória. Senhor, que eles provem do que é um cativeiro. Não perdoe seus pecados. Essa é exatamente o sentimento que nós sentimos quando somos zombados, quando toca o nosso bril. E aí, ele vai dizer o seguinte, que o povo construiu o muro até a metade com entusiasmo, com força. Só que a indignação e a zombaria de Sanbalat e Tobias, agora ela aumenta. As trevas aumentam de força. Ele vai dizer o seguinte: e, no entanto, eles souberam que avançamos e encheram-se de raiva, encheram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite. Só que aconteceu uma coisa: as pessoas estavam carregando pedras, Ricardinho. Imagine o seguinte: derrubar a sua casa, o muro da sua casa. E para quem já trabalhou com construção, demolição de casa, o muro é um muro pequeno, derruba ele para ver. Aquilo se torna, irmãos, um negócio assim, maior do que o muro que parece que existia. E eles tinham que pegar aquelas pedras, colocar sobre os ombros ou sobre um animal e reconstruir, colocá-la. E esses construtores começaram a reclamar e dizer o seguinte: os trabalhadores estão cansados, Neemias. Estão cansados. E vou dizer uma coisa: tem muita coisa para remover. Sozinho a gente não vai conseguir. E tem mais uma coisa: os nossos inimigos disseram o seguinte, que eles vão nos matar, e quando nós menos percebermos, eles vão nos atacar. Em todas as direções. E o Neemias vai dizer o seguinte: olha, eu dividi as famílias, peguei famílias, e diz o texto mais para frente, que havia uma família que tinha somente moças, e o Neemias divide essas famílias em guardas, para ficarem a postos. E aí, o Neemias vai dizer o seguinte: então, olhando tudo isso, eu examinei o que estava acontecendo. Chamei os nobres, reuni o povo e lhes dei uma palavra de ânimo. Não tenham medo dos inimigos, pois o Senhor nosso Deus é grande. Lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem por suas esposas, lutem pelos seus lares. Esse é o texto. Primeira coisa, irmãos, é que a gente percebe nesse texto que não há coisa pior que a zombaria e o escárnio do que temos feito.
do que somos e dos poucos recursos que nós temos. Do versículo 4 ao versículo do capítulo 4, versículo 1 ao 3, está escrito que eles zombam deles. Irmãos, a pior coisa é o escárnio, é você rir. É rir, Renato. É rir, mãe, dos poucos recursos que a gente tem. De quem nós somos, pastor Alain. Porque enquanto nós estamos caminhando com pouca força, esta pouca força é o que me resta. E há poderosos muito maiores do que nós. E esses poderosos podem zombar de nós. Isso faz com que a nossa força decaia. Os nossos joelhos começam a cair. As forças começam a minar. E a nossa cabeça vai a 1000. Por que a nossa cabeça vai a 1000? Porque a gente começa a pensar que nós somos aquilo que estão dizendo a respeito de nós. E o Sambalat e o Tobias, por serem poderosos e verem a fraqueza dos judeus, eles fazem exatamente isso. Pisam, mexem no bril, para desarticular. Então, não há coisa pior, mas como é que a gente enfrenta isso? É a segunda lição. No enfrentamento daquilo que nos fere, que tem o poder de trevas. Tem um poder de trevas. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou das trevas, do poder das trevas, para a sua luz. Para a sua luz. As trevas têm um poder. Todos nós que estamos aqui, fomos levados do reino das trevas, do poder das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Porém, como diz Mateus capítulo 4, pastor, que Jesus foi tentado e após a tentação os anjos o serviram até o momento oportuno de Satanás tentar Jesus. O poder das trevas, ele nunca desiste. Lutaremos sempre contra eles. Mas como é que nós enfrentamos isso? Porque Paulo vai dizer que esta é uma luta, uma batalha espiritual. É uma luta que não vencemos com urros, com tapas, com gritos. Não dá para vencer. E somente há um recurso. E este recurso é uma luta espiritual que nós travamos. Qual é a luta espiritual que nós travamos, Lucas? É a luta de oração. Porque o Neemias vai dizer o seguinte: então eu orei. Ele chama a responsabilidade para ele e diz: eu orei. Percebam, os inimigos eram mais poderosos. O povo, ele estava com o seu brio, a sua estima baixa, com baixa estima. Eu tenho um amigo que ele serviu o exército e ele dizia que quando eles estavam no treinamento, havia uma tática para fazer com que o outro pelotão ficasse com baixa estima. E aí eles poderiam aproveitar e invadir o campo. E se eles invadissem o campo do adversário no teste, eles eram colocados, aqueles que venciam, eram colocados numa cela durante aproximadamente 30 dias. Imagine o que era. Era um treinamento do exército. O que eles faziam? Esperavam todos dormirem e jogavam bombas. Jogavam bombas perto do acampamento. E eles não sabiam de onde vinham as bombas. Elvis. E aí o temor de que eles pudessem ser atingidos, isso fazia o seguinte: cadê as minhas armas? Porque o medo os tomava. Então, o Neemias viu que a baixa estima desses homens poderiam fazer com que o trabalho arrefecesse. E ele vai dizer o seguinte: então eu orei.
Eu fico pensando que quando Neemias fala, eu orei, foi ele que orou. Não foi o povo que orou. Foi o Neemias que orou. Há momentos que nós temos que ser carregados por oração de outros. Há momentos que nós temos que ser carregados por oração de outros. Uma vez eu estava com suspeita de esclerose amiotrófica. E foi um momento dificílimo. Eu passei 1 ano e 8 meses fazendo exames e sentindo todos os sintomas de esclerose amiotrófica. Eu era recém-casado, falei, meu Deus, casei agora. Minha mulher vai ficar viúva, vai casar com um homem mais bonito que eu. Pensa. E aí, brincadeiras à parte, eu não consegui, irmãos, orar. Eu me lembro que eu estava dentro do trólebus. Eu estava sentado e, de repente, eu não consigo dizer o que era. Mas eu senti que alguém estava orando por mim. Eu senti uma força do Espírito, como se a minha alma se reerguesse, o meu espírito se reerguesse. E dentro do meu coração eu sentia que era uma pessoa, que era minha sogra orando. Fomos até a casa dela uma vez, nessa semana, para almoçarmos. Ela falou, eu estava orando por você em tal dia. Eu falei, que hora, sogra? E ela disse, tal hora. Eu estava de joelho dobrado, com o rosto em terra. Eu falei, era esse horário que eu estava pegando o trólebus para ir para casa. Sabe como é que a gente enfrenta esses inimigos? Com oração. E se a gente não consegue orar, nós somos segurados por outros. Por Neemias, que diz, eu orei. E se você está nessa condição de Neemias, de quem pode orar, ore. Porque tem gente que precisa da tua oração. O que é que nos fortalece nas lutas diárias? É sermos carregados em oração por alguém. Ou quando nós temos forças, orarmos. Colossenses vai dizer que nós temos que nos revestir do poder glorioso de Deus para termos toda a perseverança e paciência. Como é que o Neemias vence? Como é que o Neemias leva o povo? Eu orei. Eu orei. E se ele não fizesse isso, o povo desabaria. 23 minutos, pastor. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 que o povo trabalhou com entusiasmo. Olha só, o versículo 6, Renato. Olhem aí na sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 6. Olhem na sua Bíblia. Quando ele diz, eu orei. Olha aí. Alguém pode ler? Erivaldo, leia para mim o que está escrito. Pode ser uma palavra sinônima. Capítulo 4, versículo 6. Depois o Renato. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias 4:6. Ok, Renato. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Sim, ele diz, eu orei. E o povo, o que aconteceu? O povo veio. Não há outro, irmãos. Não há como avançarmos em meio a uma destruição se não houver oração.
se não houver um Neemias, se não houver Neemias, se não houver oração congregacional. Já aconteceu de você querer orar por você e o Espírito de Deus colocar uma pessoa dentro do seu coração. E você quer orar por você, mas você não consegue. Enquanto você não ora por aquela pessoa, o Espírito não cede que você interceda por ti mesmo. Esta é a igreja. Esta é a sorte do nosso povo. Aleluia. Terceiro, as trevas, usando pessoas, situações, vão sempre nos retalhar com outras formas de ataque, confusão, medo, queixas, contra aqueles que estão à frente daquilo que Deus colocou em seu coração. Está no capítulo 4, versículo 7 a 11. Estava tendo confusão. O povo estava se queixando. Olha só, eles estavam entusiasmados, firmes. Daqui a pouco, olha o que acontece. Há uma situação agora que há um ataque. Eles querem causar confusão. E o povo começa a reclamar. Não temos mais forças. As pedras estão difíceis de serem carregadas. Para terminarmos, irmãos, é necessário que sejamos exortados a lembrar. O Senhor é grande e temível. Por mais que o medo queira nos paralisar e nos paralisar, nós temos que lutar pelos nossos irmãos. Nós temos que lutar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Eu me lembro do meu casamento, pastor Amós estava pregando e ele foi impetrar a bênção sobre mim e a Vivian. E eu me lembro que ele falou uma coisa que me marcou. Quando Elvis, a Vivian, meu falecido sogro e a dona Vilma chegaram, a Vivian e o Elvis eram pré-adolescentes. E o pastor Amós disse assim: Senhor, tu sabes o quanto eu orei por esta moça na sua adolescência, para que o Senhor a cobrisse. Você se lembra disso? Não sei se você se recorda. Para que o Senhor tivesse cuidado dela. E hoje eu vejo, Senhor, o teu cuidado. Lute pelas suas filhas, lute pelos seus filhos, lute pelas suas esposas, lute pela sua família. É o que Neemias exorta. Não deixe eles se perderem. O Neemias analisa a situação e entende que a luta é de joelhos diante daquele que é grande, que luta ao nosso lado. Pode vir, Wesley. Porque nós somos fracos. O Neemias entendeu isso e chamou o povo. Lutem, porque o nosso Deus é grande.